Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um dia de programação aqui da 19ª semana Rede Pedagógica Direitos Humanos. Quero mandar aqui um abraço para Karina Rafaela, para Lia _S Brasil, para S.S.Eliane, para Joseli 2819, para Carmen FR de Oliveira, para todo mundo que está participando desta transmissão. Hoje nós temos agora, neste momento, a segunda live do minicurso Direitos Humanos e Desenvolvimento Integral com o professor Lino de Macedo. Ele que é livre docente e doutor em psicologia pela USP, uma pessoa com muita experiência e a principal referência em desenvolvimento infantil. Minicurso com muita dedicação e muita competência. Olá, professor. Oi, agora deu certo, né, Edivaldo? Agora deu certo. Professor, maravilha. Eu estava aqui ouvindo, né, e acompanhando também pela tela a sua participação aqui com a Érica Radespiel, muitos assuntos interessantes. O pessoal aí que perdeu, não precisa ficar com inveja, não, nem preocupado, porque o conteúdo está salvo, pode ser acessado posteriormente. Muito bacana, professor. Edivaldo, essas lives nossas, depois elas são postadas no YouTube ou elas ficam no Instagram? Elas ficam no Instagram e também no YouTube, professor. Ah, ótimo, perfeito. Então, são duas vias de acesso às lives. Exatamente. Eu até quero aproveitar aqui essa deixa para convidar todos que estão participando aqui para se inscrever no canal da Rede Pedagógica no YouTube, que já tem, né, quase 1.050.000 inscritos. Que maravilha, Edivaldo. 1 milhão de... Isso, professor. Maravilha. Olha, gente da Índia, professor, da China, da Indonésia, da Tailândia, da Turquia, da Argentina, do mundo todo. Olha, que maravilha. Aqui no Instagram nós já somos, né, quase 3 milhões. Convide aí as suas amigas e os seus amigos para integrar essa comunidade, né? Comunidade milionária. É verdade. Maravilha, parabéns. Mas merecidamente, né? Porque vocês investem no melhor para a rede pedagógica, né? Da rede pedagógica. Essa programação aqui de hoje é um exemplo da qualidade dos conteúdos, né? Não somos nós aqui, a Érica e eu, que somos responsáveis por isso, mas toda a comunidade, especialmente quem está aqui presente, comentando, né? Dando a sua contribuição, e também você, professor Lino, que é para a gente uma grande referência, um grande fator. Obrigado, Edivaldo. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre um tema que aparece nos vídeos que você preparou, que é o livro Crianças Dinamarquesas. Você pode falar um pouquinho sobre o livro, professor? Posso sim, com muito prazer. Inclusive, eu não conhecia esse livro e tive contato com ele muito recentemente, há coisa de 15 dias. E eu comprei o livro e li, e fiz um resumo, fiz uma apresentação e gostei muito. E o livro é o seguinte, são duas autoras, uma delas é uma americana casada com um dinamarquês, com quem ela teve 2 filhos. E a outra é uma terapeuta familiar dinamarquesa. E as duas, as duas fizeram uma pergunta que é assim, por que há 40 anos a Dinamarca, por um organismo internacional, é considerada o país de gente mais feliz do mundo? O que acontece? Qual que é o segredo? Né? E elas resolveram quais são os padrões, né? Quais são os estilos de vida e de criação dos filhos, sobretudo, né? De relacionamento entre as pessoas que eles têm,
que vale a pena, que torna, enfim, o Dinamarca é um país pequeno, tem só 10 milhões de habitantes, e aí elas resolveram criar, organizar a resposta a essa pergunta usando as 5 letras da palavra filhos, e traduzido para o português, obviamente, né? Então, F de farra. E farra, no caso, o tradutor usou F de farra para rimar com filhos, mas farra no sentido da importância do brincar. E, sobretudo, né, Edivaldo, do brincar ao ar livre, do brincar com a natureza, do brincar com outras crianças, da criança ou daquele que brinca ter a oportunidade de correr riscos que vale a pena, riscos que ele acha que ele dá. Nos vídeos de vocês, nos rios aí, eu vejo que vocês propõem muitas brincadeiras que as crianças dão conta, elas sofrem desafios, mas desafios que não ameaçam a integridade delas, que não ameaçam, que não são, né? Porque dois problemas, eu falei isso com a Érica, né? Dois extremos que a gente vive no mundo de hoje ou a superproteção, impedindo as crianças de terem experimentações que são boas para o seu processo de aprendizagem, de desenvolvimento e tal, ou então a indiferença, o abandono, o deixar a criança entregue à própria sorte. E então são dois extremos que a gente precisa evitar. Então o F de farra tem a ver com o direito das crianças ao brincar com outras crianças, brincar com brinquedos, com objetos, brincar com adultos, brincar com outras pessoas, brincar, e em brincando se desenvolverem, aprenderem. O I é o I de integridade, que é um dos nossos temas aqui, né? Então, as crianças têm direito a serem, né, a serem respeitadas na sua integridade, na sua condição de criança, de ser vivo, de ser humano, na sua condição de um colega de vida, né? de um participante da vida, né? E serem respeitadas, né? De uma forma íntegra, com amor, com respeito, com educação, com urbanidade, fazendo boa gestão dos conflitos, etc. O L de linguagem, porque filhos, né? Então, F de farra, brincadeira, I de integridade, L de linguagem. E porque, de fato, né, Edivaldo, pela palavra, nós muitas vezes, as palavras marcam as pessoas. E às vezes uma palavra forma um apelido, um xingamento, uma qualificação feita num mau momento, num momento infeliz, de raiva, de descontentamento, etc., marca a pessoa para todo sempre. Então, é muito importante a gente ter cuidado com as palavras, né? As palavras, elas são muito importantes e eles chamam de reenquadramento, né? Quer dizer, como é que você, através das palavras, você recupera a criança para uma forma de vida dentro dos seus limites, das suas possibilidades, convivendo com os momentos bons e ruins, etc, etc. Então, L de linguagem, ou de opressão zero, porque parece que não, né, Edivaldo, mas ainda hoje a violência verbal, a violência sexual, a violência física, a violência, o bullying, a desqualificação, as palmadas, etc., são consideradas, inclusive por muitas pessoas, como a melhor forma de disciplina,
né? Então, muitos adultos pensam que é permitido bater numa criança, porque isso é uma forma de educá-la para que elas, quando forem adultas, não façam coisas erradas, etc, etc. Na verdade, né, a palmada, né, a opressão, é uma forma de desrespeito ao direito humano da criança, à sua fase de vida, ao seu pensamento, aos seus. Né? Então, opressão zero. E essa de socialização. Né? A criança, ela precisa ser apresentada ao mundo, ela precisa aprender a lidar com as relações humanas, né? Com as regras, com os limites, né? Com ter uma visão otimista, mas não no sentido bobo do termo, mas porque hoje eu vejo, eu tenho até alguns colegas que estão muito desesperançados, muito desanimados e muito veem um mundo muito sem perspectiva. E é muito importante você, não um otimismo exagerado, gratuito, mas você acreditar que o bem vai ganhar do mal, vamos dizer assim, né? Então, esse acrônimo Filhos, ele sintetiza essas 5 formas, esses 5 valores que o estilo dinamarquês, né, caracteriza as relações entre os adultos, dos adultos com as crianças, entre as pessoas, em que o respeito, a educação, a integridade, né, um estilo democrático no sentido de conviver com diferenças de pontos de vista, de educação, de conexão prevaleça, sabe? É um livro que vale a pena ser lido, a gente meditar sobre. Na verdade, não significa imitar os dinamarqueses, mas através dessas reflexões, da gente pensar como é que a gente se relaciona consigo mesmo, se relaciona com as outras pessoas, e na perspectiva da proposta dessa semana, né? De direitos humanos e de desenvolvimento e de educação integral, né? Integral no sentido de considerar os muitos aspectos que compõem a nossa vida, né? Isso é super importante, né, Edivaldo? Isso mesmo, gente. Estamos aqui com o professor Lino de Macedo, no minicurso Direitos Humanos e Desenvolvimento Integral. E o professor Lino falou aqui, gente, sobre o livro Crianças Dinamarquesas. Né? São 2 autoras, uma americana que ele citou, né, que é a Jessica Jolie Alexander, e uma dinamarquesa, né, que é a Iben Sandal. E é engraçado, professor, porque nós temos aqui na rede pedagógica, no programa de formação da rede, temos o professor de inglês, que é o Niels Nielsen, e ele é dinamarquês. Olha que beleza. Eu não conheço, na verdade, acho que eu não conheço nenhum dinamarquês, até fiquei curioso para... Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Um super professor de inglês, leciona inglês aqui na comunidade, e ele tem uma coisa interessante, o olhar do estrangeiro, né? Ele é encantado com o Brasil, encantado com o professor brasileiro, diz que nunca viu professor tão bom como o professor. Olha que maravilha. Brasileiro. Bem interessante, tanto é que ele se casou até com uma brasileira, viu? Gostou tanto do país. Olha que maravilha. Então, assim, nós não precisamos, obviamente, olhar para os outros países, né, com um complexo de vira-lata. Claro, tem gente, né, que chega nos Estados Unidos, fica lá, sabe, lambendo a bota de americano, puxando o saco. Não precisa disso. O Brasil tem o seu valor. Inclusive, né, os americanos com quem eu convivi sempre diziam: nossa, os brasileiros são encantadores, eles são open, que é abertos, né? Pessoas flexíveis, né? Então, assim, o brasileiro não tem que realmente ficar, né? Não. Julgando, se sentindo pior, né? Mas o livro realmente, como você disse, professor, traz lições. Nós temos que aprender
né? Com sim. todos, com as experiências diversas, não é mesmo? E uma coisa que o livro comenta, e eu acho muito interessante, hoje na psicologia eles usam o termo estilo. É muito interessante a gente auto-observar o estilo da gente de lidar com as outras pessoas, lidar com as questões da vida, lidar com as adversidades, né? Eles colocam lá, por exemplo, eles falam de 4 estilos, né? Você tem um estilo autoritário, você tem um estilo permissivo, você tem um estilo, vamos dizer, democrático, né? Você pode, porque você pode ser, é, dependendo do estilo, porque é muito interessante isso, né, Edivaldo? Isso deveria ser uma lição para nós. Pessoas, por exemplo, que são maltratadas quando crianças, tendem, quando adultos, a repetirem esse padrão, mesmo que eles tenham sofrido e que não gostem, mas foi a referência deles. Assim que fizeram comigo, assim que eu faço com os meus, né? E mesmo que a pessoa até não goste e tenha uma autocrítica, é como se ela não tivesse um recurso alternativo diante de certas situações, porque a, a, é muito lindo isso do ponto de vista de relações humanas, né? Nós temos, em inglês eles falam trigger é o gatilho, né? Quer dizer, se eu sou raivoso, e estou num ambiente respeitoso, calmo, alegre, a minha raiva não aparece. Se eu sou raivoso, se eu tenho um estilo raivoso e estou num contexto que provoca a raiva, ela aparece muitas vezes na sua intensidade grande, porque nós temos a regulação dos afetos, é um direito humano em respeito à natureza, às pessoas, a todos nós, né? Então, é muito interessante a gente tomar consciência, observar o estilo que a gente se formou e saber lidar com ele. Por exemplo, a raiva. Tudo bem a gente ter raiva, mas uma coisa é porque eu tenho raiva, eu mato, eu faço coisas que depois eu me arrependo, eu agrido pessoas que eu amo. Outra coisa é eu expressar isso de um modo que seja comunicável, que seja que expresse assim sinceramente o que está acontecendo, mas de uma forma que não seja destrutiva, mas que seja construtiva, né? Uhum. Bem legal, gente. Professor Lino de Macedo, e o livro que ele mencionou, né, Crianças Dinamarquesas, em inglês, o título do livro é The Danish Way of Parenting, que seria, né, o jeito dinamarquês de criar os filhos. Olha que Isso, interessante. E a é, partir da sua provocação, professor, nosso, gente, o professor Lino e eu até estava em Minas no dia que nós conversamos, tivemos sim, uma longa conversa sobre direitos humanos, né, sobre desenvolvimento infantil, né, sim, e sim, sobre esses temas que estão surgindo aqui na 19ª Semana Rede Pedagógica. Conversamos por videoconferência, porque ele estava em São Paulo, eu estava em Minas, eu estou em Brasília agora, mas foi bem interessante a conversa. E foi eu sim. tive a curiosidade de ir atrás do original do livro, né? Porque é muito difícil traduzir acrônimo, né? Eu já trabalhei como tradutor, né? É bem Olha, não difícil. sabia, Edivaldo, que maravilha. De que língua? É de inglês para português e vice-versa, né? Português e Olha, intérprete, né? É bem maravilha. difícil, né? Nós temos um acrônimo bem famoso que hoje está bastante comentado, que é o BRICS, né? Sim, BRICS é Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, né? Que é o último, né? é, Vamos de novo, ó. Brasil, que é o B, né? O R, que é o Rússia, o I, que é o Índia, o C, que é o China, e o S, que é a África do Sul, que em inglês é South Africa, né? Então, África é, do Sul. BRICS, né? Inclusive dizem que os Estados Unidos, né, estão preocupados, né, com esse BRICS, é porque verdade, tem autores que dizem que o futuro do mundo é o BRICS, né? Que esses países, inclusive o americano que formulou
esse acrônimo, né? Que o futuro da economia, da prosperidade, está É. nesses BRICS aí. E, professor, uma coisa bem interessante, porque em inglês, né, o acrônimo é um pouco diferente. Em vez de pegar a palavra filho, pegar a palavra pais, né? Que é parent. Ah, olha. E faz muito mais sentido, porque o livro foi escrito em inglês. É uma americana, né, uma dinamarquesa, que escreveu Ah, eu não em sabia inglês. disso. E como é que é o acrônimo em inglês? É parent, Parent. né? Parent, né? Parent. Parent. O P de Isso. play, olha só, play. Ah, claro, P de play de play. E o A de Olha que interessante. O play, gente, em inglês, o play não é só brincar, é o não. lúdico, né? O É play, representar, é jogar, né? O play, por exemplo, o ator representa, né? E para isso ele estuda a pessoa, ele incorpora o jeito de falar, de pensar, não é mesmo? Bacana. E o L? olha que interessante. Então, o P seria o play, né? Aí tem o A, né? O O A, A. o segundo, par, né? O A é authenticity, autenticidade. Olha que maravilha, que tem tudo a ver com a ideia de integridade, né? Ser autêntico, né? Ser o que você é, né? Ser transparente, né? Ser Exatamente. Hoje, não, nas organizações, né? Essa ideia de integridade é muito importante. A integridade moral, não é? sim, A integridade integridade ética. física, né? Integridade social, né? Na verdade, as pessoas são muito ofendidas na sua integridade, né? Muitas pessoas. Exatamente. E tem tudo a ver com o seu objeto, professor, né, de análise aqui nessa noite, também na sua carreira, que é a questão do desenvolvimento integral. Por quê? O Sim, desenvolvimento integral, ele mira a integralização do sim, sujeito. isso. A integração dele na sociedade, dele se tornar uma pessoa integrada e de ser íntegro, né? Exatamente. Íntegro, né, no sentido de inteiro, porque se a De pessoa inteiro. sofre, né, professor, É, durante esse processo de desenvolvimento, se a pessoa sofre acidentes, no meio político, gente, já vi gente falando isso, um político falar do outro, né? Depois que um político tem muitos problemas ao longo da carreira, alguns políticos dizem, olha, o fulano de tal está muito acidentado. olha, é uma imagem, né? Porque, de fato, por exemplo, quando a gente está doente, e sobretudo certas doenças, a sua integridade física está rompida, né? Naquele momento, pelo menos, está perturbada, está desequilibrada. Né? E o contexto social, cultural, a escola, muitas vezes, por isso que eu gosto do conceito, eu falei isso para a Érica, eu prefiro, e falei para você também, eu prefiro o termo integral ao termo inclusivo, que eu acho que a palavra, o conceito do integral dá mais conta do nosso compromisso de considerar a integridade das pessoas, por exemplo, no seu direito a aprender as coisas da escola, a conviver com as diferentes pessoas na escola, com seus diferentes modos de pensar, de ser, etc. Né? Então, é o A de autenticidade. E o Isso. R? E o R. Pessoal, para a gente memorizar um pouquinho, visualizar melhor, eu vou pedir para vocês, para alguém digitar aqui para a gente, parent, né? P-A-R-E-N-T, que seria pai. Os plural pais, parents, seria pais, né? Mas parent, que seria pai ou mãe, né? A tradução Isso, seria pai ou mãe. porque o parental, em português a gente fala maternal, paternal, mas o parental significa pai ou mãe, né? Não tem. Junta as duas condições aí, né? Isso, sem o S, tá, gente? Igual a Erika escreveu, parent, isso. E é interessante porque em inglês, com a língua bem moderna e bem simples, se você fala to parent, vira um verbo. É verdade, é. Nem tem tradução assim em português, não é um verbo só, né? Que seria criar os filhos. Parent seria parentalizar, que seria criar os filhos, né? Olha que Criar os interessante. filhos, isso, Pode ser o substantivo, então, pai ou mãe, ou pode ser o verbo criar, de criar filhos, né? Criar filhos. isso.
Isto. Então, vamos lá, então. Olha, P, então, seria, repetindo aqui, pessoal, você pode escrever também cada letra aí, né? P P de de play, que pode ser jogar, brincar, né? Quando você representar, vai tocar lá um filme, você aperta o play, não é isso? Esse é o isso, play. É ludicidade, né? Tem muito a ver com a ludicidade, não é? O isso. A, que é autenticidade, authenticity em inglês, né? Que foi Maravilha, traduzido em português como integridade. A autenticidade tem a ver com essa integridade, a pessoa ser o que ela nasceu para ser, né? maravilha. Porque, veja, você tem lá no seu DNA, vamos dizer assim, desde a concepção, você já é uma pessoa programada. Mas para você chegar à sua plenitude, é preciso que haja, né, professor, a questão do ambiente, né? Claro, do ambiente, claro. E a pessoa autêntica tem a ver com o conceito de honestidade para consigo mesmo, para com o outro, né? Tem a ver com a ideia de respeito, Isso mesmo. de integridade, né, que a gente falou. Então, E o R é de... então é P de play, né? A de autenticidade e R de reframing. O professor Ah, até colocou aqui, né, enquadramento, né, e reenquadrar, né? é isto. Mas olha que interessante. Reframing. O que é frame, gente? Frame, sabe a moldura de um quadro? Você tem lá a moldura? É isso aqui, ó. Né? É isso, perfeito. Você vai tirar uma foto, aí você faz um enquadramento ali, ó. Não, né? Então, reframing quer dizer o seguinte, né? O professor até trouxe isso. É a questão de você valorizar, né? O seu relacionamento, a sua integração com a criança no sentido do diálogo, da linguagem, das interações. Isso. Então, o reframe tem a ver com reenquadrar o quê? O próprio vínculo com a criança. A própria interação Maravilha. com a criança, né? Edivaldo, você sabe, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, que muitas crianças, no final da educação infantil, são classificadas como losers ou winners, vencedores ou perdedores. Você já imaginou o peso de uma criança ser, por muitas e muitas vezes, em diferentes situações, ser qualificada por uma pessoa que é de referência para ela, como, por exemplo, um pai, uma mãe ou um professor? Ah, não, você é um perdedor, você é um incapaz. Isso às vezes sela um destino, né? Se isso não for reenquadrado, se isso não for repensado de outras formas, isso marca a pessoa para todo sempre, né? Exatamente. Olha, eu entendi, gente, o seguinte, que esse reframe aí, o reenquadramento, é você focar o seu vínculo com a criança no amor mesmo. Isso, no amor, no respeito, na conexão, né? Exatamente. Na amizade, no cuidado, né? Exatamente. Repensar a sua relação com a criança. Pode ser o Isso, seu filho, pode ser o seu aluno, a sua aluna, né? Porque, olha que interessante, é o que o professor falou. Muitas vezes a gente tem, né, uma natureza mais explosiva, né, professor? sim, tem na medicina eles falam temperamento. A gente tem uma tendência, o Piaget usa o termo tendência. Tendência é aquilo que, se eu não me equilibrar bem, se eu tiver oportunidade, aquilo aparece e eu perco o controle. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm uma tendência competitiva, né? Então, se ela não se cuidar, ela tem um estilo competitivo de interagir com as pessoas no negócio, no trabalho, na vida, nas relações pessoais. E outros não, né? Outros têm uma tendência colaborativa, um estilo colaborativo, cooperativo. Ah, beleza, é isso mesmo, gente. Olha, então, o reframe seria o seguinte: você revisar o seu relacionamento com a criança e otimizá-lo, tomando o Maravilha, amor como referência. Então, já tivemos o P de play, né? Já tivemos certo. o A de authenticity, autenticidade. Já tivemos aí também, né? Olha só, o R de reframing. E agora o E, né? Que em inglês aí é empathy, empatia. Empatia, Professor, considerar a perspectiva do outro, não é isso?
Isso mesmo, né? Considerar a perspectiva do outro. Fala um pouquinho para a gente, professor, da importância. O senhor fala E, sobre isso aí, quando você vai falar lá no curso, nos vídeos, né? Sobre o desenvolvimento da criança na fase ali operacional motora, que ela tem, não é um up ali, tem um upgrade ali, e sim, passa a atuar no campo do simbólico. Aí que ela começa a aprender mais sobre a empatia. exatamente. Porque, por exemplo, né, é muito interessante. Vamos pensar, por exemplo, o contexto do magistério. Né? Um professor, ele é desafiado a considerar muitas perspectivas. Por exemplo, a perspectiva da matéria. Considerar a perspectiva da matéria, considerar, por exemplo, que conceitos eu vou ensinar nessa aula, qual é a matéria, qual é a quantidade de conteúdo eu tenho que transmitir. Ele está considerando a perspectiva do conteúdo. Ele tem que considerar a perspectiva, por exemplo, da avaliação. O que é importante eu enfatizar, porque os alunos vão ser avaliados nisso ou naquilo, etc. Ele tem que. Bom, mas ele também tem que considerar a perspectiva didática, quer dizer, como é que eu estou dando aula, essa metodologia que eu estou utilizando é a melhor possível para trabalhar. Eu posso trabalhar metodologia de projeto, roda de conversa, exposição, diálogo, jogos. Posso usar várias estratégias didáticas. É outra perspectiva. Outra perspectiva também, às vezes difícil para nós, é considerar a perspectiva do aluno. Quem é esse aluno? Porque muitas vezes o professor é demandado a pensar nos 30 alunos ao mesmo tempo. Ele não tem condições objetivas na sala de aula de pensar a perspectiva dessa criança em particular, que às vezes tem uma questão física, tem um transtorno, tem uma limitação, ou que tá passando uma dificuldade, o seu pai está desempregado, o seu pai, por exemplo, é um imigrante que veio para o Brasil e está numa condição de subemprego, de vida precária, que não entende direito a língua portuguesa, enfim. Então, empatia, né, é você ser capaz de considerar, não é ter dó do outro, porque às vezes a gente pensa em empatia, não é ter dó, é você considerar a perspectiva do outro. Quem é esse outro? O qual a idade dele? O que está acontecendo com ele? Como é que eu posso colaborar com ele? Entende? Então, a empatia, de fato, é uma. Porque, assim, eu às vezes gosto de trabalhar o quaterno patos, que é simpatia, antipatia, apatia e empatia. Simpatia é assim, tem pessoas que são simpáticas, né? Quer dizer, é gostoso estar perto delas, elas têm um papo gostoso, são interessantes, são pessoas alegres, a convivência é fácil, então elas são pessoas simpáticas. Há pessoas ou há momentos em que nós somos antipáticos. As crianças até falam com a sinceridade que é própria delas. Isso é chato, eu não estou gostando, isso é feio. Elas nos veem de uma forma antipática, porque a gente não está sendo legal naquela situação. Então, simpatia, antipatia. A apatia, infelizmente, ela está muito comum na escola, né? Muitos alunos são apáticos na sala de aula. São desinteressados, estão passivos, estão mais brincando com o boné e com a roupa do que prestando atenção na aula. Então, eles são apáticos. E o quarto elemento, para mim, o superior aos outros três, é a empatia. É essa qualidade que você desenvolve de integrar, né, as diferentes perspectivas e, portanto, você ter, né, por integrar, você ter uma dimensão multidimensional nas relações. Porque a pessoa empática, ela até observa a apatia, né? Porque se você é empático ao aluno, você percebe que ele não está entendendo. O professor está ensinando, mas ele não está aprendendo. Ele tá chateado, ele está cansado,
ele está querendo outras coisas. Então, a empatia te permite observar a simpatia, a apatia e a antipatia. Nossa e do outro e de tudo. Mas é muito difícil educar-se para a empatia, não é? Prestar atenção na perspectiva. Por exemplo, como é que você presta atenção na perspectiva dos animais? A Eric estava falando do ambiente, na perspectiva da flor, do oceano, dos rios, dos animais, né? Dos animais que... esses animais aí que estão no mar aí sofrendo porque não tem como ser entregues. Enfim, é muito bacana. Então, o E de empatia. O E de empatia. Isso já... E o T? Agora está faltando o N, O né? N, né? Isso. O N. Então, recapitulando, gente. O P de play, A de authenticity, autenticidade, né? Olha só. O R é de reframe, o E de empatia. Agora o N. O N de no ultimatums. Olha que interessante. Aqui seria o equivalente à opressão zero, né? Exatamente. Nada de ultimato. Olha, no ultimatums. Ultimato vem lá do latim, né? É quando você fala com, por exemplo, fala com o Brasil. Ou faça isso, eu vou te impor uma tarifa. Isso é um tipo de ultimato, né? É um ultimato. Sem dúvida, é um ultimato. E os pais, né? Tem pais que se relacionam com os filhos assim, na base dos ultimatos, né? Ou Se faça... você não fizer isso, a sanção vai ser essa. Exatamente, exatamente. Então, essa letra N aí é de no ultimatos, né? Ou seja, aquilo que você disse, professor, de os pais desenvolverem uma relação de autoridade e não de autoritarismo. Isso. Qual que é a diferença, professor? Então, porque o autoritário é o seguinte, ele trabalha com limites de espaço, de tempo, trabalha com regras, mas ele tem uma conexão quer dizer empatia, ele tem amor, ele está presente. Porque o autoritário me obedeça, eu que mando, você precisa ser subserviente ao que eu estou falando, eu sei o que é melhor para você. Se você não fizer isto, eu te ponho de castigo, eu te tiro tal benefício, eu te impeço de tal coisa. O autoritário, ele é rígido, ele não é rigoroso, porque o rigor, ele faz bem. As crianças gostam de rigor, porque o rigor é sincero. Não é? A pessoa, as crianças sabem, elas têm existe uma assimetria entre o adulto e a criança. As crianças dependem dos adultos e elas aceitam isso. Elas até gostam disso. Elas se sentem bem dependendo de uma pessoa que elas confiam, que elas se sentem com, elas têm esperança de que elas não vão faltar, etc. Então, a autoridade tem a ver com esse estilo, com essa diferença de assimetria, inevitável em muitos contextos, né? Agora, o autoritário é aquele lá, eu posso, eu mando, se você não fizer, eu te faço tal coisa. Ele se sente superior, né, ao outro, e isso não faz bem para ninguém, né? É verdade. Aí, saudações para o pessoal do Chile que está mandando cumprimentos aí nos comentários, né? Vi gente Olha, de vários lugares aí, do Rio Grande do Norte, né? muito São obrigado. Paulo, que bacana. Professor, então, E, nada. e o S, e tem o parents, né? É, não, acaba no T, né? A T é a última letra, né? No singular, Sim, parent, parents. né? E o T é de togetherness, Olha, né? De ficar de junto. estar juntos. Exatamente, né? O Que tem a ver com together. o conceito de ruga, né, que eles falam, né, de rige, que é estar juntos, né? Isso. Gente, isso é uma coisa bem interessante, porque essa palavra ruga não tem tradução em língua É, nenhuma do mundo, né? Igual a saudade em português, né? é. Saudade em português é um sentimento, né, que não tem tradução em língua nenhuma. Para falar, eu tenho, né?
eu tenho saudade em inglês, por exemplo, você I fala miss you, né? sinto falta, né? Mas não é, a palavra saudade não existe nessa Não, não existe. construção. E esse Hilga, gente, que é o quê? Olha, é H-U-G-G, né? Isso. É Hilga, lê assim, É, Hilga, né? Hilga, Essa palavra significa o quê? Significa aquela sensação que você tem quando você está no calor do seu lar, com a sua família, tranquilo, protegido, seguro, né? seguro. Eu até lembrei disso ontem, professor, até comentei com a Érica, coisa estranha. Na infância, no Natal, a gente tinha essa sensação. Eu tinha, É, quando era é criança. verdade, E é é uma coisa verdade. que parece estar acabando, né? É. Você sabe que eu me lembro que a minha mãe, ela gostava de fazer um almoço no Natal. Então a gente festejava o Natal na hora do almoço. E ela fazia aquele monte de comida, chamava toda a família grande, não só a família restrita nossa, para comer na nossa casa. E ela fazia comida para os velhinhos, porque na cidadezinha lá onde eu morava, tinha um asilo, a gente falava asilo dos velhos. Hoje a gente fala casa de repouso, né? Mas e ela fazia comida e levava para eles, ela gostava muito, sabe? Ah, é essa coisa que está perdendo, né, professor? Essa É coisa assim, né, do recôndito, assim, do lar, né? Aquela é coisa, isso. aquela É tranquilidade. do se sentir, porque o se sentir bem, se sentir seguro, se sentir conectado, né? Se sentir presente. Professor, a escola não tinha que ser assim, professor? Claro, a escola, porque veja, as duas grandes, na nossa cultura atual, as duas grandes instituições da criança são a casa, né, a família, e a escola. E a casa está muito vazia, né? Tá muito, tem muito pouca gente. Os pais trabalham fora, tem menos filhos hoje, e muitas crianças se sentem sozinhas e muitos pais, com razão, têm medo, a rua ficou perigosa, o fundo de quintal, até muitos pais super protegem os filhos de medo que aconteça algo para eles negativo, né? E a escola é uma escola que é para todas as crianças, mas que não sabe gerir esse estar juntos na diversidade das suas possibilidades, né? Dos seus interesses, dos seus gostos, dos seus recursos de aprendizagem. Né? Então, de fato, é um conceito muito bonito, porque o estar junto, né, tem a ver com a ideia de conexão. Eu gosto muito do termo também que tem a ver com o som, que é como é que fala quando o som reproduz? Né? Não é reproduz, tem outro termo, Eco, professor. Isso, ele ecoa, ou ele reverbera no outro, né? Porque o estar junto é essa ideia do fluir, né? Do reverberar, do ecoar. É Né? muito interessante, professor. E é diferente de você se sentir ameaçado. Né? O, por exemplo, infelizmente, eu diria, não sei se você concorda comigo, Edivaldo, por exemplo, nós tínhamos a América do Norte e a América do Sul, mas temos um termo que é comum aos dois, é a mesma América, só que existe uma do Sul e uma do Norte. E nesse momento, pelo menos o meu sentimento, eu não sei se você concorda comigo, se você tem o mesmo sentimento, é como se tivesse havendo uma cisão entre esse sul e esse norte, como se o norte não reconhecesse mais o sul e essa América que junta os dois não desse conta de juntar os dois lados, né? É verdade, é verdade. A Erika até digitou aí, pessoal, a palavra ruga, né, que é dinamarquesa. Olha aí, está escrito aí, olha. A Noruega também, essa palavra existe, né, porque a Dinamarca e a É Noruega bem são países irmãos, né, bem próximos ali, inclusive geograficamente, né?
É que isso. é isso que significa esse acolhimento que só o lar, né, e uma escola com todas as letras, né, É, sabe o que é, né, professor? Aquele acolhimento. É é, tipo assim, você está no lugar a que você pertence, naquele momento isto, certo, né, professor? isto. Aí, não tem nada de errado, você está encaixado ali certinho, né, no seu lugar, não é? Isso, exatamente. E aí, Edivaldo, eu gosto muito dessa ideia do conceito de autonomia, que muitas vezes a gente reduz a autonomia a uma ideia de independência. Quer dizer, eu sou autônomo porque eu sou independente, ou seja, independente financeiro, eu tenho autonomia financeira. Ou eu sou independente fisicamente, ou seja, eu sei me cuidar e tal. Tudo bem, é verdade. Autonomia, um dos sentidos de autonomia é independência. Mas o outro sentido que tem a ver com isso que você está comentando é o de pertencimento. Ou seja, olha que coisa linda. Uma criança de 3 anos, 4 anos, que tem autonomia física, ela se sente igual à mãe dela, no sentido de que, como a mãe dela sabe lavar as mãos e pôr a pasta na escova de dente, escovar os dentes e enxaguar a boca e tal, ela também faz isso. Ou seja, deste ponto de vista, ela é igual à mãe. Ela pertence à categoria das pessoas, porque ser autônomo é você pertencer ao grupo das pessoas que desfrutam de tal possibilidade, de tal capacidade ou de tal privilégio. Não é, por exemplo, por isso que a criança que vai a uma escola e não aprende, vai a uma escola e sofre bullying, vai a uma escola e não é respeitada pelos seus colegas, vai a uma escola e não se sente integrada nela, ela se sente não pertencendo, né? E isso faz muito mal, porque a autonomia é ganhar independência e por isso mesmo, pertencer ao grupo né? Por exemplo, nós pertencemos ao grupo das pessoas que sabem ler. Então, porque nós temos autonomia leitora, que é uma maravilha, né? Então, eu gosto dessa ideia de autonomia, não só como eu dou conta de fazer, eu sei, eu aprendi, mas eu pertenço àquele grupo de pessoas que desfrutam desta possibilidade ou desta condição, né? Então, que é a história do eu estou junto, né? Que tem a ver com o conceito de estar juntos. Nossa, gente, o professor Lino falou tudo, viu? Essa ponte aí, né, da autonomia com a ideia de pertencimento realmente é tudo. Gente, nós falamos ontem sobre cidadania, Ah, né? maravilha, E tem maravilha. tudo a ver com direitos humanos. A Claro, claro. cidadania foi inventada na Roma antiga. E antigamente, o cidadão romano, imagina, tem uma carteirinha, ó, simbolicamente, né? Eu sou cidadão romano. Então, onde ele fosse no mundo, ele tinha como que fosse uma luz ali, né? Ele é diferente, ele é especial, ele é cidadão romano, não é? Lógico que na Grécia também tinha a ideia, né, da cidadania ligada com a cidade, mas foram os romanos, né, que consolidaram essa ideia de cidadania. E olha que interessante, gente. O desenvolvimento do mundo, da humanidade, a partir dos direitos humanos, faz o quê? Universaliza a cidadania. Cidadão não é só o romano, não é só o americano, não é Isso. só o branco, não é só o homem, não é só o rico. Todo mundo tem a prerrogativa de ter a carteirinha de cidadão. Claro, Todos perfeito, são perfeito. iguais, não é isso, professor? Exatamente. Todos Eu, pertencem à humanidade. Porque quando eu falo, olha, negro, você não é cidadão. O que eu estou dizendo? Você não pertence à humanidade. Você é uma coisa, você é um bicho, você é uma besta, né? Um animal. é. Né, professor? Uma coisa muito grave. Muito, muito grave. E você vê, olha, e é uma contradição, né? Por exemplo, eu gosto de lembrar que o século XXI
dentre outras coisas, ele é o século da deficiência, mas no sentido positivo. Porque, de fato, hoje, felizmente, as crianças não morrem mais. Na maior parte dos países, a mortalidade infantil praticamente chegou a zero. No Brasil, é baixíssima, felizmente, é uma maravilha. Por quê? Graças à vacina, a antibióticos, aos exames, aos recursos médicos, as crianças não morrem. Por outro lado, muitas crianças sobrevivem, mas com sequelas, com doenças crônicas, com comprometimentos de várias ordens. Agora, imagina você a contradição. Eu sustento a vida dessa criança, mas não abandono ela, não dou proteção, não dou cuidado, não dou respeito, não dou condições para ela ter uma boa vida dentro dos seus limites. O mesmo vale com os velhos. Os velhos estão cada vez mais demorando para morrer, graças igualmente aos recursos e tal. Agora, se o velho é abandonado, com todas as perdas que muitas vezes ser velho significa, perdas físicas, econômicas, os filhos vão embora muitas vezes, enfim, é uma contradição. Então, por isso que a cidadania, na medida em que mudam você tem que como Aristóteles dizia, né? Você tem que aumentar na extensão no aprofundamento, na compreensão, porque senão você é uma cidadania trôpega, né? Quer dizer, a gente entende por que em Atenas, né? O livre era o homem, as mulheres, os escravos, os negociantes, etc., não eram pessoas livres. Mas isso muda, né? Isso muda com o tempo. A gente vai ganhando direitos e a gente vai sustentando direitos e vai aprendendo a respeitar os direitos, né? E nós temos os problemas da cidadania no século XXI, né? A questão da mobilidade urbana, por exemplo, da segurança na cidade, né? Exatamente, gente. Olha, e né, a Jéssica, né, e nesse livro, né, Crianças Dinamarquesas, né, esse livro que é O Jeito Dinamarquês de Criar os Filhos. Gente, isso não tem a ver só com filhos, não. Tem a ver com toda a Ah, humanidade. sem dúvida, sem dúvida. Não é mesmo, professor? Porque essas coordenadas, elas servem de referência para o desenvolvimento integral de todas as pessoas, não é mesmo, professor? Sim, sem dúvida. Ela, por isso que é a tua história. Se você o adulto que será da criança depende do modo como ela é tratada hoje. Então, se você quer adultos, né, confiantes, que ofereçam o melhor de si para si mesmo e para a sociedade, respeitosos, etc, 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 isso é construído desde criança, né? Muitas crianças nossas, infelizmente, como são desconsideradas, maltratadas, desrespeitadas nos seus direitos a um desenvolvimento integral, quando elas são adultos, elas expressam consequências dessas faltas de oportunidades que elas tiveram e, infelizmente, fazem coisas que não são saudáveis, nem para elas, nem para as outras pessoas, nem para ninguém, né? É verdade, gente. E já falamos sobre isso aqui nas semanas Rede Pedagógica, que é o seguinte, olha, esse processo de formação integral da pessoa a partir da parentalidade, ele deve ter um contínuo com a escolarização, Sem dúvida, uma perfeito. ponte, né, professor, entre o lar e a escola. Por quê? Suponha, professor, lá no lar a criança tem uma educação de acordo com essas coordenadas, né? Com integridade, com empatia, né? Nada de Sim, ultimato, nada de opressão e tudo mais. Aí chega na escola, é o oposto. Aí a criança vai ter o seu perfeito. processo, né? De desenvolvimento obstruído, né?
E a mesma coisa, o contrário também. A criança está lá no lar, né, como você comentou também nos vídeos, né, infelizmente, o lar hoje é onde há mais abusos, né, de crianças, mais opressão, É, né, professor? é sim, infelizmente. A criança está nesse ambiente, né, ali pernicioso, de um lar, né, problemático, que não é lar, na verdade, não é lar, não é? É um depósito, é um lugar onde as pessoas ficam, mas não, nem merece o nome de lar. Aí a pessoa sai dali e vai para a escola. A escola está tudo certinho, mas não vai funcionar. A escola sozinha não dá conta. É preciso que haja, né, professor, uma Isso, ponte isso. entre a E escola e o lar, não é mesmo? essa é uma ideia. Eu não pude desenvolver nos vídeos do Bronfenbrenner, que é uma visão sistêmica, que é assim. Então, isso que você está falando vale para casa, vale para a escola, vale para a cidade, né, para a vizinhança, que é outro sistema também importante para o meio de transporte e tal, e vale para o mundo. Chega até ele fala ecossistema, né? Vai desde o sistema mais próximo, que é você mesmo, até esses sistemas de sistemas. Né? E é por isso que isso tem a ver com educação, tem a ver com cidadania, tem a ver com direitos, tem a ver com integração, com integridade. E é um trabalho de vida, né? Porque muitas vezes a gente é traído por muitas razões e não consegue cultivar esses valores, né? Isso mesmo. Mas, enfim. Eu quero mandar aqui um abraço também para o pessoal da Argentina, né, que está aí mandando saudações para a gente também. Pessoal do Pará, do Mato Grosso do Sul, do Olha que beleza. Piauí, né, de Minas Gerais. Professor, nós estamos chegando aqui ao final e Sim, amanhã eu queria combinar com você, já que você falou do Bronfenbrenner, né? Combinar com você para a gente focar mais nos autores que você traz, tá perfeito. né? Eu queria terminar aqui, os autores que o professor menciona, além do Bronfenbrenner, são, né, o Piaget, em que ele é, né, uma das maiores referências da América Latina, né, e também o Vygotsky. Sim, perfeito. Gente, A gente pode combinar isso sim amanhã. em relação ao Vygotsky, professor, para a gente encerrar aqui essa conversa nossa de hoje, é muito interessante, né, isso já está até nas palavras que você disse, o que o Vygotsky vai dizer, né, zona de desenvolvimento proximal. Isso. Então, se tem uma criança em um meio, né, em que o nível de exigência, de aprendizagem, de cultura, de conhecimento está acima do dela, ela tende a se desenvolver para se Perfeito. encaixar, né, para Isso. acompanhar. Então, é bem importante a convivência, por exemplo. Por que a criança não pode ficar sempre dentro de casa? Ah, vamos fazer homeschooling. Por que é bom a criança sair de casa e ir para a escola? Para ela ter zona de desenvolvimento proximal. Isso. Agora, professor, então esse ambiente, né, um ambiente estruturado nos valores que fundamentam os direitos humanos, né, acaba trazendo, né, desenvolvimento para as crianças que vão nascendo, que vão se integrando à sociedade. Então, se os adultos conseguem formar, imagina, um universo, né, uma cultura rica de respeito, de valorização, as crianças vão chegando com mais Perfeito. possibilidades, né, de se desenvolver. E também o oposto, não é mesmo, professor? Exatamente. Porque, veja, o que eu acho interessante, amanhã a gente pode conversar mais sobre isso, mas, assim, no caso do Vygotsky, por exemplo, né, qual foi a grande contribuição dele? Imagina você, a década de 30, uma Rússia destruída pela Primeira Guerra Mundial, desorganizada por uma guerra como é que é? Vida, né? Isso, do lado dos primos. E a gripe espanhola, quer dizer, uma doença que matava. Então, você tem crianças abandonadas, perdidas, crianças sem oportunidades de desenvolvimento. Então, qual que é a grande contribuição dele? Quer dizer, o que nós adultos, o que a cultura, o que a sociedade pode fazer
no sentido de, respeitando o nível de desenvolvimento dessas crianças, fazer algo que melhore a sua condição, que a ajude a galgar um nível melhor de vida, considerando essa situação difícil pela qual eles estavam passando aí na década de 20, 30, porque ele morreu na década de 30, né? Agora, nós temos, mesmo que a nossa situação seja outra, a pergunta é a mesma. Quer dizer, quais são as grandes questões socioculturais do século XXI que nós, adultos, temos a obrigação, como adultos, de oferecer uma zona de desenvolvimento que aproxime a criança daquilo que é melhor para ela e para todos, né? Por exemplo, é o caso da cultura digital, né? Você sabe bem, ela possibilita, abre oportunidades, ela otimiza coisas que antes nós não tínhamos. Mas também você tem riscos, você tem questões, você tem problemas muito complicados que, se não forem protegidos, não forem... Enfim, você tem um problema sociocultural importante, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem guerra no sentido que tem na Ucrânia, na Rússia, no Israel, em Gaza, mas a gente tem, por exemplo, uma situação de guerra interna muito complicada, não é mesmo? De grupos criminosos tendo armamento mais poderoso, por exemplo, do que a própria polícia, e ganhando terrenos e se aproveita. Então, nós temos uma questão sociocultural que vale a pena observar, e o que eu posso oferecer que melhore a condição da criança, né? A do jovem, do adulto, e de todas as pessoas de um modo geral, né? Isso é muito importante. Muito importante. Então, amanhã, professor, vamos fazer então um momento aqui de reflexão na comunidade, rede pedagógica, a partir desses autores. Então, nós vamos esperar ansiosamente aqui por mais uma contribuição gigantesca. Muito prazer. Aqui na rede pedagógica. Muitas pessoas aqui elogiando. Vamos fazer, pessoal, uma foto, então, para a gente disseminar esse conteúdo? Se você gostou, né, compartilhe esse conteúdo, né? Chame as pessoas para seguirem a rede pedagógica, para participar da 19ª Semana Rede Pedagógica. Indique também o professor Lino, que é uma grande referência, né? É uma pessoa realmente que chegou a essa idade que ele chegou, de maturidade, obrigado. Integridade impressionante, né? De caráter, de conhecimento científico, de conhecimento acadêmico, uma grande referência mesmo. Então, vamos fazer a nossa foto. Eu vou até segurar um livro aqui da Hannah Arendt, que fala sobre a questão, né, da condição humana, que é bem importante, que tem tudo a ver com isso que o professor falou, o professor Lino, que é a questão da autonomia. Sim, sim. Né? Porque a ideia de ultimato, de opressão, tem a ver com instrumentalizar o outro, fazer do outro um instrumento para os seus próprios fins, de não considerar o outro como sujeito. Perfeito. Né? O professor, por exemplo, né, não considerar o aluno, né, como um sujeito e tratar o aluno como objeto é um erro terrível e que deixa lastro, né, professor? Sim, sem dúvida. Maravilha. Então, vamos fazer a foto, então, gente. Olha, vou segurar esse livro aqui da Hannah Arendt, uma mulher, né? A mulher, gente, olha, com essa influência que ela tem no mundo todo, né? Já há gerações, né? E vamos fazer uma foto, então, e vocês compartilhem, marquem Rede Pedagógica, marquem Lino de Macedo no Instagram também. Isso, suba para os stories, vai ser bem bacana. Professor, estamos encantados aqui com essa participação sua. Obrigado, Ivaldo. Foi muito boa noite para vocês, um abraço para todos. Um abraço, até mais. Obrigado.